Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos jurídicos da advogada doutora Noemi Aramburu, que atua há 29 anos nas áreas de Direito Trabalhista e Direito Falimentar. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, graduada em Letras, Português e Inglês pela mesma instituição, a UFSM, mestranda em Linguagem e Humanidades pela Universidade Franciscana, a UFN, doutora em Direito do Trabalho pela Universidade do Museu Social Argentino, em convênio com a Universidade Católica de Pelotas. É síndica de falência desde 1995 e administradora judicial. Atuou como professora universitária de graduação e pós-graduação. É presidente dos Amigos do Teatro 13 de Maio. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios e contar com seus esclarecimentos sobre assuntos tão atuais e de interesse público. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Noemi Aramburu. Obrigada pelo prestígio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de estar com você em casa, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que, pelo que estamos vivendo hoje, é muito pertinente, né? Realmente, precisamos esclarecer a população a esse respeito, levando para os nossos telespectadores um viés jurídico de todas essas questões que estão acontecendo. E vamos então começar conversando sobre o cenário empresarial que vivencia momentos de dificuldade econômica, né? E que muitas vezes torna-se muito complicado cumprir com todas as obrigações, todos os encargos. Temos à disposição o recurso jurídico chamado recuperação judicial. Doutora Noemi, quando o empresário pode se utilizar desse instrumento a seu favor? O nosso empresariado, ele não se recuperou do que nós já passamos a nível até mundial, né, com a questão Covid. Infelizmente, não conseguimos zerar esse prejuízo. E vem um outro do mesmo modo, né, de inopino, por mais diligente que o empresário tenha sido na sua atividade, ninguém conseguiria prever, né? Realmente. Inclusive a questão de logística, né, que estamos enfrentando. Mas, graças a Deus, como diz o Miguel Reale, nosso doutrinador, que o direito corre, né, para parar as arestas que a sociedade cria por si só. Exatamente. Então, nós temos a Lei da Recuperação Judicial. A Lei da Recuperação Judicial, o que ela é? Ela é um organizador financeiro para que o empresário possa saldar todas as suas dívidas, satisfazer todos os seus credores dentro do suporte e do amparo jurídico da lei. Então, seria, em breves palavras, seria uma acomodação de pagamento de um certo período para que eu consiga dividir o meu ativo em todos os meus passivos, certo? Perfeito. Quem vai criar datas, quem vai criar esse valor, quem vai chegar a esse quantum, vai partir do empresário, só que ele tem que ter a anuência, então, dos seus credores, e o juiz vai homologar. Então, ele vai apresentar um plano para ele saldar essas dívidas. Ele irá apresentar duas situações. Eu quero pagar, eu vou pagar, mas eu preciso da ajuda para fazer o pagamento desse modo, para poder fazer o pagamento com este valor, nesta data e neste período. Quando o credor vê essa boa vontade, ele vem para essa negociação, ele vem para essa reunião. Por quê? Porque ele é sabedor que existem muitos que não o procuram. Existem muitos devedores que não procuram seus credores. Então, neste momento, ele está transferindo a boa-fé. Quero pagar, mas não poderei pagar desse modo, nem neste valor. Ele está apresentando a boa-fé e está apresentando uma segurança para o credor de que aquele pagamento vai ocorrer naquela data.
Então a recuperação judicial ela vem beneficiar a ambos, a quem deve e a quem tem o crédito. Para compreendermos bem, a recuperação judicial é um recurso que permite às empresas em dificuldade econômica reestruturar suas dívidas, então, e continuar operando. Vamos chamar de uma segunda chance para as empresas viáveis, né, como um instrumento de ajuda para preservar empresas, empregos e a função social. É que, na realidade, a recuperação judicial, ela visa o coletivo, né? Ela ajuda, claro, ela ajuda o particular, que é o empresário, mas o resultado desse empresário vai afetar uma sociedade. Nós não sentimos muito, mas as empresas ali da região de Novo Hamburgo, por ali, com a questão do Covid, houve demissão em massa naquela oportunidade. Sim. E aí imagina, se tu demite 100 empregados, por exemplo, cada empregado tem um filho, vamos colocar um filho, são 200 pessoas inativas, correto? Essas 200 pessoas alugam 80 casas, 70 casas, e esses locatários não vão receber seus aluguéis. A escola, a creche, onde esses filhos ficavam para estudar ou para ficar enquanto seus pais trabalham, não vão receber essas mensalidades. Então, a preocupação do direito é com essa sequência. Sim. E eu, na academia, eu costumo sempre brincar com os alunos que o direito do trabalho e o direito falimentar, é o que nós estamos tratando agora, direito empresarial, ele é como tu colocar todas as pecinhas do dominó de pé. Quando tu derruba uma, tu derruba todas. Elas caem, mas tu empurra só a primeira. Com certeza. A falência, ela derruba só o empresário, né? A dívida derruba num primeiro momento só o empresário. Agora, esse empresário vai gerar uma demissão, essa demissão vai influenciar lá no INSS, porque não vai ser pago, a Previdência, o fisco não vai receber, né? Então há uma sequência de prejuízos. Uma sequência de prejuízos econômicos, sociais. Correto. E vamos mais longe, num tema que tu vais trabalhar, saúde mental, né? Então bem a gente necessário nesses tempos. É muito grande o prejuízo. O prejuízo não é individual. E esse processo todo da recuperação judicial, ela depende de uma gestão competente, um planejamento estratégico, né, e negociações bem sucedidas com os credores, para que de fato aconteça. Exato, e eu sempre comento que a gente tem que aprender com as donas de casa, com as nossas nonas. A nossa nona, ela faz um bolo e o bolo abatume, ela abre o armário, olha a validade do fermento e diz assim, ih, tá vencido, joga no lixo. O que nós técnicos fazemos? Quando eu digo técnico, eu digo engenheiro, médico, advogado, etc. A gente erra, dificilmente a gente vai fazer uma análise do erro, certo? A gente faz uma análise simples, rapidinha. Sim. Então, o que acontece hoje com essa situação? Esse empresário, dificilmente ele vai conseguir sair sozinho. Ele precisa, sim, de um suporte. Esse suporte, muitas vezes, ele é jurídico. Por quê? Porque existem créditos que eu tenho que pagar antes de outros créditos. Sim. E as prioridades. Prioridades. E eu posso pegar aquele dinheiro e pagar um crédito que eu acho que é importante, e a lei exige que num determinado prazo eu pague outro crédito e eu me descapitalizo. Sim, e ninguém entra em uma dívida porque quer, não, né? Pode ser algumas. Nós estamos falando dos devedores de boa fé, porque aqueles que apresentam ânimos de pagar, porque existem os devedores que contraem suas dívidas já pensando em não saudá-las, não é? Mas nós estamos falando aqui de uma boa fé, e a nossa economia, a nossa política, os acontecimentos que vêm acometendo a humanidade de um modo geral e a nossa região, elas trazem reflexos significativos e negativos. Você citou aí o caso Covid, que atingiu, né, mundialmente, as enchentes aqui na nossa região metropolitana, enfim, vários locais, né, atingidos. E o caso Kiss também, nós ainda temos reflexos do caso Kiss. Então são vários agravantes e que merecem, né, ser analisados
né, num sentido assim de que o empresário ele precisa de apoio, ele precisa de força para seguir em frente, né, porque ele é que movimenta a economia. E ainda falando em relação à tragédia climática, né, os produtores rurais, muitos deles sofreram perdas materiais, econômicas. Eles podem se utilizar da recuperação judicial? Graças à alteração da lei de 2020, hoje, o produtor rural, ele está, sim, graciado pela lei da recuperação judicial. Ela ampliou para todas as sociedades sem fins lucrativos, e aí nós temos, inclusive, os clubes de futebol, como Curitiba, Chapecoense, tem mais, são 5 clubes. Eu não me recordo todos, mas Chapecoense e o Curitiba eu tenho certeza, que estão também se utilizando desse recurso. O nosso produtor rural, mais especificamente por conta, né, do que a gente passou recentemente, ele é amparado, sim, pela lei da recuperação judicial. Tá? Inclusive, como sabemos, existe a pessoa física, existe a jurídica, né? São instintos diferentes. O agraciado é o físico. Tá? O agraciado é o físico. É o físico. Por quê? Porque o produtor rural, aí a lei é bem interessante, porque ela acaba pegando tanto o pequeno produtor, como o produtor um pouco com mais recursos, né? Mas ele de é amparado. Menos recursos? De menos recursos também hoje também é amparado. É prestigiado. Também. Que bom, né? Isso é fundamental. Então, é um recurso que pode proporcionar alívio necessário para superar a crise financeira causada por eventos climáticos extremos, né? Preservando a atividade econômica, né, desses empresários e, sobretudo, empregos. Claro, né? Perfeito. Nós valemos aqui também de uma preparação adequada, a apresentação de um plano de recuperação também de acordo, né? Uma negociação eficaz, e é preciso aí, então, de uma assessoria jurídica, né, competente para tanto. Sim, por quê? Porque o que nós temos na recuperação judicial? Na recuperação judicial eu apresento um plano de pagamento, tá? Eu vou pagar X débito em X parcelas, tudo é definido. Agora, se eu não cumprir o meu plano, nesse prazo de 2 anos ocorre a convolução. O que é convolução? É a recuperação ser convertida, independente da minha vontade, mas por descumprimento do prazo, tá, em falência. Perfeito. Para que algumas pessoas, alguns dos nossos telespectadores que estejam ouvindo, é aquilo que no passado se chamava de concordata. Concordata. Certo? Sim. Então a recuperação judicial, ela veio bem melhor, mas ela tem uma grande similitude com a concordata. Então, eu tenho meu plano, eu apresento o meu plano, daí a grande responsabilidade de elaborar esse plano com a ideia de quitação integral do mesmo, certo? Fazer algo que realmente eu vá cumprir, porque se eu não cumprir, então aí é convolado, é convertido em falência. Sim. E eu me torno falido. E é um apoio muito justo, né? Muito justificado para esses empreendedores. Eu gostaria que você elucidasse, doutora Noemi, sobre uma informação importante que refere-se à autorização do Ministério do Trabalho em relação à folha de pagamento em decorrência do agravante das enchentes. Como funciona? Do mesmo modo que nós vivemos isso no Covid, né? E graças à lei da flexibilização, hoje nós temos recursos para buscar o Ministério do Trabalho e fazer uma solicitação de cumprimento da folha de um modo e dos encargos de outro modo, ou mesmo do pagamento integral, mas dividido, porque nós não podemos reduzir o salário. Sim. Isso é impossível, mas nós podemos criar reajustes. Agora, quando eu não vou até o Ministério do Trabalho, poderá haver o entendimento de que eu estou sonegando, que eu estou descumprindo a lei. Então, graças à flexibilização, que hoje nós estamos sob a égide da flexibilização do direito do trabalho, nós podemos sim negociar, como na época do Covid, o que aconteceu?
Naquele momento, nós ajustamos pagamento de FGTS, pagamento de INSS, demissões, houve parcelamento do pagamento da multa. Tudo se ajustou. Tudo se ajustou. Agora nós estamos vivendo esse mesmo momento. Por quê? Porque para nós que estamos aqui, graças a Deus, nossa estrutura tá perfeita, nosso deslocamento está perfeito. Agora, existem empresários que o material que ele precisa, a matéria-prima, para ele poder entregar uma mercadoria, está dependendo dessa logística, está dependendo de avião, está dependendo do transporte. Assim como a passagem de ônibus de Santa Maria para Porto Alegre e vice-versa hoje sofreu um preço alto por conta do desvio, do deslocamento que aumentou e há um consumo maior, nós também temos que entender, né? Claro, há um consumo maior de tudo, inclusive o próprio cansaço do motorista que tem que ser substituído. Sim. Esse aumento de despesa tem que ser repassado para alguém. Então, o que o empresário tem o direito de fazer? Ele tem o direito de usar desses recursos para que ele não caia na inadimplência. Agora, ele tem que mostrar que ele está de boa fé. E como é que ele vai mostrar de boa fé? Quando ele sai das paredes da empresa dele, procura os órgãos para conversar e para dizer, eu vou fazer assim, eu posso fazer assim, porque assim eu consigo cumprir com todos os meus compromissos. A lei, ela é taxativa se tudo está certo. Se tudo dá certo, ela é feita daquele modo. Claro. Agora, se eu não estou conseguindo cumprir, eu posso criar um mecanismo para eu cumprir, mas de um modo mais lento, de um modo mais não tão urgente, mas que eu demonstre a minha boa fé. Para isso vem a flexibilização. Perfeito. Então, sem dúvidas, uma medida muito importante para ajudar empresas e trabalhadores nessas condições. Um apoio importantíssimo aí do Ministério Público, né? Um papel importante que ele realiza nessas condições, né, para esses profissionais, enfim. Bem, já falamos da sua trajetória profissional, da sua atuação jurídica, né, de alguns pontos da sua atuação jurídica, que é bastante abrangente. Por fim, não podemos deixar de informar, né, que você compõe a comissão organizadora do evento solidário, um evento filantrópico intitulado Esperança, que irá beneficiar vítimas das fortes chuvas. Então vamos informar para quem nos assiste qual a data do evento, onde será realizado, como adquirir o convite para também participar dessa causa nobre. Todos nós ajudamos, né, naquele primeiro momento, mas essas pessoas têm que voltar para seus lares. Esse evento chamado Esperança, ele ocorrerá dia 12 de julho no Hotel Itaimbé, às 19 horas. A entrada é R$ 75,00, ou melhor, esse R$ 75,00 é o custo de um coquetel. Mas o coquetel, ele está sendo todo feito como uma desculpa para a gente ir até lá, para a gente ouvir música, ouvir orquestra sinfônica que vai estar lá alegrando esse momento. E com este valor, nós iremos comprar eletrodoméstico, né? As pessoas que estão envolvidas neste evento estão arrecadando esse valor para compra de eletrodomésticos. R$ 75,00 no Pix, no cartão em 3 vezes. Por que nós fizemos dividido em 3 vezes? Porque por conta da enchente, todos estamos afetados, direto Sim. ou indireto. E a ideia é que você não vá sozinho, a ideia é que você vá com a família. Por quê? Porque vai ter atividade para a família. Este coquetel está sendo elaborado com muito carinho. Por quê? Porque a gente quer te receber lá no Dia da Esperança. A gente tem esperança que você vai participar desse evento. E para nós que vamos participar, vai ter um leilão, tá? Que nós poderemos participar lá na hora do evento, mas ele vai acontecer de maneira virtual, aonde serão leiloadas telas. Tela da nossa artista Marília Chartuni, todos os artistas doaram essas telas para nós. Então, a Marília Chartuni doou, o Roger Pereiron doou, a nossa artista do Recanto Maestra Lígia Marques também fez uma doação, e a atriz Vera Fischer, que também é artista plástica, fez uma tela, está escolhendo uma de suas telas para fazer parte desse leilão. Tudo de modo, todos envolvidos, quem vai fazer o leilão é o nosso leiloeiro oficial, o seu Luiz Fernando.
todos esses profissionais envolvidos, eles estão lá de modo filantrópico. Voluntário. Voluntário. São vários profissionais, várias personalidades da nossa cidade, reunindo pessoas para esta ação solidária, uma nobre ação, e que bom que esses artistas estão engajados. Serão momentos de descontração e de muita filantropia. Bem, ao longo do tempo você se dedicou para causas sociais, atuou como presidente da Comissão da Mulher Advogada e presidente também do Conselho Municipal do Direito da Mulher e é a nossa atual presidente dos Amigos do Teatro 13 de Maio. Então, você está imbuída desse espírito, né, de colaboração e nos apresenta aí essa grande oportunidade para os telespectadores do jornal e também fazerem a sua parte. Deixe um contato, por favor, para a adquirência do convite. Eu vou deixar o meu celular, que ele é público como advogada, e aí eu mando o link diretamente para quem quiser se inscrever. É 999 71 45 23. Mas o link vai ficar no nosso programa, né? Sim, no programa Jornal, nas redes sociais. Exato, nas redes sociais, no Hotel Itaimbé. Nos vídeos que estaremos divulgando. Nos vídeos, inclusive participaram dos vídeos a nossa atriz Naura Schneider, que fez um vídeo carinhosamente também. Também temos o Breno Marcos, o Breno também fazendo uma divulgação do evento. A Vera Fischer ia fazer, infelizmente ela está hospitalizada, está saindo, parece que saiu já do hospital, por conta dessa gripe, né? Esses momentos que a gente está passando climático também, mas todos estamos engajados. Todos estamos engajados para ajudar essas pessoas, excelente, né, Giovana? Assim como o teu programa, que também tem o link. Isso. Né? Então, acompanhe o jornal, acompanhe as redes sociais, acompanhe as suas redes sociais também. As informações estarão todas lá, né? E você deixou um contato aqui oficial para adquirir o convite. Então, fica o convite especial aos telespectadores do jornal participar desta grande ação solidária. Doutora Noemi Aramburu, agradeço suas considerações, a sua participação aqui em nossos estúdios, seus esclarecimentos relevantes relacionados à sua área de atuação. Foi um imenso prazer recebê-la aqui e o programa continua à sua disposição. Muito obrigada, obrigada a você que tão carinhosamente me assistiu. E conto com a tua presença. E quando chegar lá, por favor, me diga, eu assisti o programa, que eu quero te dar um abraço e agradecer a Giovana que você foi graças ao programa dela. Obrigada a você. Na sequência, o Bloco Saúde e Bem-Estar recebe o psicólogo clínico Carlos Eduardo Seixas. Volto após o intervalo.